Irmãos, vamos abrir novamente nossa Bíblia em Isaías, capítulo 30. Nós lemos do 1º ao versículo 17. Vamos ler agora do 18 ao 26. Isaías 30, do 18 ao 26. Isaías 30, do 18 ao 26. Veja que interessante esse versículo 18. Diz a palavra de Deus: por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E terás por contaminados a prata que cobre as imagens esculpidas, e o ouro que reveste as tuas imagens de escultura, de fundição. Lançá-las-ás fora como coisa imunda, e a cada uma dirás: fora daqui. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeaste a terra, como também pão, como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado passará em lugares espaçosos, os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de água, no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Oremos, irmão. Senhor Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração, Senhor. Tu és o Deus de misericórdia, tu és o Deus maravilhoso, e nós queremos ser instruídos e aprender de ti, Senhor, aprender da tua verdade, não palavras de homens, não criações humanas, mas, ó Deus, a tua verdade, a tua sabedoria. Nós queremos aprender a cada dia para que sigamos firmes pelos caminhos do Senhor, pelos caminhos que o Senhor tem nos instruído a seguir nas Sagradas Escrituras. Por isso, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vejam que esse texto começou com o título Contra a Aliança com o Egito, e falando do povo que tinha ido buscar socorro, tinha ido buscar alento no Egito, em Faraó. E agora, essa parte, ela tem como título Promessas Consoladoras para Sião. Irmãos, diante de tudo que nós temos passado, diante de tudo que nós estamos passando, e que ainda vamos passar, porque no mundo teremos aflição, angústia, o Senhor está conosco. Leia comigo novamente o versículo 18, todos juntos agora. Versículo 18. Vamos lá, todos juntos. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor, bem-aventurados
eu tinha um amigo que ele fazia poesia, fazia uma música, e ele dizia: ó, esse trecho aqui é o ouro dessa poesia, esse trecho aqui é o ouro dessa música. E eu digo, irmão, nesse capítulo 30, esse versículo 18 é o ouro desse texto aqui. Pois nós vemos desde o início, Deus diante de um povo de dura cerviz, um povo desobediente, um povo rebelde, aquele povo infiel, um povo que estava sendo traidor, transgressor. Naquele momento, o Senhor simplesmente lamenta. E o que é que ele diz? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executa planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. O povo estava pecando e cada vez mais pecando, porque simplesmente em abandonar Deus, simplesmente em desprezar Deus e buscar socorro em Faraó e buscar socorro no Egito, o povo estava pecando. Além de estar em pecado, ainda ia buscar mais pecado, praticar mais pecado. E o Senhor vê ali uma nação que insiste em seguir pelas veredas da obstinação, do erro. É povo mentiroso que despreza e rejeita os preceitos divinos, que não vive a verdade, que não segue pela verdade. Se não segue pela verdade, segue pela mentira. Não tem estar em cima do muro, não tem um meio termo aí. Pois ele diz: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, lá em Isaías 39. Então, irmãos, a ira do Senhor age, mas age pelo poder da sua justiça. E o castigo vem para aqueles que persistem em viver repreensivelmente. Querem viver de maneira errada. Preferem viver da maneira que não agrada a Deus. Preferem viver da maneira que eles acham que é certo. E lá em Isaías 30:14 diz: o Senhor quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira e tirar água da poça. A justiça do Senhor não vai deixar de agir na nossa vida e principalmente na vida dos nossos inimigos. O Senhor se revolta contra o seu povo, mas também o Senhor se revolta contra o Egito, contra Faraó, contra a ação inimiga. E o Deus eterno revela o caminho que foi rejeitado, indica a saída vitoriosa, mas o povo rebelde não quer permanecer, quer continuar, quer insistir em seguir o caminho errado, o caminho que não é o caminho que Deus ensinou, porque assim diz o Senhor Deus, diz o versículo 15: o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Vocês sabem o caminho que vocês devem seguir, vocês sabem que comigo, seguindo a retidão, vocês vão encontrar sossego. Se vocês se converterem desse mau caminho, vocês vão encontrar tranquilidade. E na confiança, a força. Mas vocês não querem. Mas vocês persistem em continuar desobedecendo, em fazendo o que é errado. Mas, irmãos, o que é interessante, o que nós muitas vezes não entendemos a ação de Deus, o que muitas vezes nós não compreendemos, porque não é a nossa natureza agir assim, porque não é próprio de nós, da nossa índole, agir como Deus, é quando diante dessa rejeição do seu povo, mesmo o Senhor sendo ignorado, desprezado por essa nação falsa, Deus aguarda. Veja que interessante, veja que maravilhoso. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Se fosse eu ia consumir. Se fosse eu ia fazer igual os apóstolos. Senhor,
queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esse povo? Para ter misericórdia de vós. E o Senhor se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Como é que pode? Como é que nós entendemos isso? Deus é o Deus de justiça, porque essa é a nossa justiça, irmão. O exemplo de justiça, o significado de justiça, a essência de justiça que nós temos, não é de Deus. Porque Deus é justiça, Ele espera. Porque Deus é justiça, Ele é misericordioso. Porque Deus é justiça, Ele se detém. E assim, bem-aventurado todos o que nele esperam. Deus espera por nossa reação, Deus espera por nossa mudança, Deus espera por nossa conversão, Deus espera que nós venhamos a ter consciência, a cair em nós mesmos. E felizes é aqueles que esperam em Deus. Felizes são aqueles que esperam em Deus. Mas, irmãos, o que chama a atenção nesse texto é que o Senhor aguarda pacientemente para revelar sua comiseração, sua clemência, sua compaixão, sua piedade para com esse povo rebelde. Ele se detém, ele se segura, ele se contém, ele se refreia, se domina com o propósito de agir com compaixão, porque quer se compadecer desse povo. Irmãos, é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus por um povo rebelde. Esse é o amor de Deus por um povo que não quer saber dele, mas Deus o ama e Deus o quer salvar. E Deus tem esse propósito, e Deus já o elegeu antes da fundação do mundo, e Deus não vai destruir esse povo. Por isso ele espera, por isso ele aguarda pacientemente. Não sei quantas vezes vocês já viram na televisão, nas rebeliões dos presídios, quantas mães ali chorando por seus filhos assassinos, estrupadores, toda sorte de injustiça que praticaram, de pecado, de tudo que é ruim, mas essas mães chorando porque seus filhos foram assassinados dentro do presídio. Essas mães defendendo seus filhos lá fora, dizendo que não é assim, que não era assim, que não foi assim. Deus se detém, Deus se segura, se contém, se refreia, se domina com o propósito de agir, com o propósito de depositar compaixão, porque Ele, somente Ele, nenhum ser humano faria isso, se compadecer daquele povo rebelde. O Senhor, o Deus de justiça, age de acordo com a sua soberana vontade, com o seu querer, com o que Ele é, com os próprios atributos dele, não o nosso, não como a gente agiria. Por isso eu tinha um professor que dizia que graças a Deus, porque Deus tinha salvado ele, porque se ele fosse Deus, ele nunca salvava ele mesmo. A verdadeira felicidade é colocar no Senhor, então somente no Senhor, irmãos, a nossa esperança. Não podemos confiar em príncipes, não podemos confiar em cavalos, não podemos confiar em carros, não podemos confiar nas coisas desse mundo. Felizes são todos os que esperam no Senhor, tão somente esperam no Deus Criador. Lá no Salmo 146, o verso 5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. A esperança no Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E é nele que nós esperamos. Quando o presbítero Edilson foi dormir, com certeza foi dormir porque a esperança invadiu seu coração. Mesmo triste, mesmo angustiado, mesmo revoltado, mesmo que ele não estivesse bem, mas ele sabia que existia um Deus, que existe um Deus que cuida de nós. E é diante desses problemas, e é diante de tanta tribulação que nós vivemos, que nós temos que esperar tão somente no Senhor.
Lá em Jeremias 17, versículo 7, diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A esperança é o Senhor. Irmãos, o povo que espera no Senhor habitará no lugar determinado por Ele. Não terá mais gemido de agonia. Ao seu clamor Ele ouvirá, escutará sua súplica e imediatamente se compadecerá e responderá. Nós temos que confiar nisso, irmãos. Nós temos que confiar no agir de Deus. Nós temos que confiar no Deus que não só é, Ele é tudo que nós dizemos, tudo que nós sabemos que Ele é, mas é um Deus que faz, é um Deus que está agindo, é um Deus que está controlando, é um Deus que está guiando todas as coisas. Tudo acontece e Ele sabe de tudo e Ele tem tudo certinho, como Ele permitiu ou como Ele determinou. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às angústias e aflições, eles encontrarão seus mestres para serem instruídos na palavra de Deus. Olha, a nossa luta hoje é pela igreja aberta e a palavra pregada e a palavra instruindo cada um de nós. A nossa luta hoje, a luta do Brasil hoje, a luta de cada pastor, a luta de cada igreja, de cada denominação, é para que nós estejamos reunidos para a pregação do Evangelho, para a pregação da palavra de Deus. Esta é a única maneira que nós temos de nos revoltarmos contra as decisões que vêm de encontro ao que Deus quer para o seu povo. Se o Evangelho não pode pregar, então nós temos que desobedecer. Infelizmente tem que ser assim. A palavra de Deus tem que ser pregada, a instrução tem que vir. O principal, como diz o presbítero Edilson, é a palavra de Deus na nossa vida, irmãos. É esta verdade em nós, é isso Deus falando para nós. E Deus estava falando para aquele povo rebelde, mas dizendo àquele povo que tinha solução, que tinha um caminho, que existia uma vereda que eles podiam trilhar para que tivesse felicidade, para que tivesse salvação, para que tivesse esperança. O povo que espera no Senhor, o povo que confia no Senhor, este habitará em lugar seguro. O seu clamor o Senhor ouvirá, escutará a sua súplica. Em meio à tribulação, em meio à aflição, em meio a tudo que estamos passando, o Senhor está presente. Mesmo que venha se desviar para a direita ou para a esquerda, os seus mestres ensinarão os caminhos que devem andar firmemente. Por isso que o Senhor tem levantado homens, por isso que o Senhor tem levantado pregadores, por isso que o Senhor tem levantado aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Não é palavra de homens, mestres aqui que falam a palavra de Deus, que aprendem da palavra de Deus para falar o que é de Deus. Eles deviam rejeitar toda idolatria e não se perverter com a prata, o ouro das imagens de escultura, mas lançar fora, por ser coisa imunda. Não era de Deus, não era o adorar a Deus, não era a presença de Deus ali. Pois só assim o Senhor, só com esta rejeição, não rejeição a Deus, mas rejeição aos ídolos, só assim o Senhor os abençoaria com chuva na terra semeada, com o alimento da terra que os nutriria e fartaria as suas necessidades. Abandone os ídolos. Vocês estão confiando em coisas que não age, não faz, não escuta, não ouve, não fala, não anda. E o Senhor diz que é nessa prosperidade que o gado deles iriam pastar em lugares amplos, extensos, em pastos férteis e produtivos. E Deus começa a falar, irmãos, o sará da terra deles. Deus começa a falar que as coisas melhorariam completamente, seria uma prosperidade completa na vida deles. Os seus animais que trabalham, que labutam,
na lavoura, se alimentariam do melhor da terra. Nos montes e nas colinas haveriam córregos, riachos, correntes de água. Deus começa a descrever, por meio do profeta Isaías, o que de melhor se tem quando se obedece a Deus e quando se coloca a sua esperança no Senhor. Nos montes e nas colinas haveriam córregos, riachos, correntes de águas. No dia do Senhor, quando Ele iria derrubar, consumir todo orgulho, arrogância e prepotência, então as abundantes bênçãos do Senhor cairiam abundantemente sobre seus filhos, sobre o seu povo. Assim era, assim foi e assim é, hoje e agora. Vê o que ele diz no versículo 25: os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, a limpada com a pá e forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de água no dia da grande matança, quando caírem as torres. Hoje se diz que eles usam tipo um tabletezinho que eles colocam no meio da forragem para o gado comer. Tablete de sal. A natureza ampliaria seus benefícios para com eles, porque Deus era e seria com o seu povo sempre. Verso 26, aí ele diz: a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior como a de 7 dias. Isso se daria, irmãos, quando o Senhor benignamente tratar e curar a ferimenta que fez neles, porque o Senhor disciplina, mas cuida dos seus escolhidos. O Senhor traz a disciplina, mas o Senhor cura, o Senhor sara, o Senhor cuida dos seus eleitos e dos seus escolhidos. E na parte B ele diz: no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu, mas ele mesmo cura, ele mesmo faz o curativo. Então, irmãos, a presença de Deus é real no meio do seu povo. A presença de Deus iminente no mundo é descrita exatamente quando ele diz aqui com o nome, quando ele fala sobre o nome do Senhor vem. O guerreiro divino se revela, e a desolação das nações é anunciada e provocada pelo poder de Deus, agindo com sua justiça. Eis o nome do Senhor vem, de longe, ardendo na sua ira, no meio das espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. O Senhor vem para fazer justiça. O Senhor vem para agir com poder. O Senhor vem para libertar o seu povo e consumir os seus inimigos. No versículo 28 ele diz: a sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações, como peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Porque o Senhor, assim como ele, muitas vezes levantou essas nações contra o seu próprio povo para castigo desse povo, para disciplinar esse povo, o Senhor também disciplina essas nações para livramento do seu povo. Então, irmãos, pelo livramento do Senhor, pela libertação do Deus Todo-Poderoso, agora haverá motivo de celebração. É o grande júbilo de um povo que vai ao monte do seu Senhor e Deus. O monte Sião reproduzia o reino celestial e era prenúncio de Jerusalém celestial, que descerá à terra quando a história chegar à sua consumação em Cristo Jesus. Veja que desde Isaías que essa realidade é vista. O povo de Deus chega agora diretamente a essa realidade celestial por meio do sacerdócio do Senhor Jesus nos céus. É isso que nós estamos vivendo. Quando Cristo retornar à Nova Jerusalém, descerá dos céus
e será o centro dos novos céus e da nova terra. Como diz no versículo 29, um cântico haverá entre vós, cântico de celebração, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Jesus e o monte Sião, aqui descrito. Meus irmãos, diante de tudo isso, nós temos que entender que o Deus de Israel, que é adorado no monte Sião, estabeleceria a si mesmo ali, aos olhos de todas as raças e nações, como o único Deus, como o verdadeiro Senhor. O permanente desejo de Deus era que Judá se arrependesse, de modo que ele pudesse continuar a mostrar graça e compaixão por eles. Deus queria fazer isso. Deus queria mostrar sua graça, sua compaixão por eles. E esperava que Judá se arrependesse. E esperava que Jerusalém se arrependesse. Em sua justiça, Deus não deixaria o pecado impune para sempre. E Deus não deixa. Ao enviar Cristo para ser a propiciação pelos nossos pecados, a justiça de Deus fica para sempre satisfeita. Assim como Isaías garantiu aos habitantes de Jerusalém, também nos é garantido que se nos arrependermos e clamarmos ao Senhor, receberemos as suas bênçãos. Sim, a nossa felicidade é esperar no Senhor, é confiar nele e viver intensamente para a glória do seu nome. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Por isso, irmãos, assim como Judá, assim como Jerusalém, assim como aquele povo, nós temos que pensar em uma vida de arrependimento, nós temos que orar por esta vida de arrependimento, nós temos que clamar a Deus para que Ele mesmo nos ajude a ter um espírito quebrantado, contrito na sua presença. E vivamos para a glória do seu nome, irmãos, porque o Senhor tem um tempo de celebração, o Senhor tem um tempo de grande júbilo, que vai ao monte do Senhor, seu Deus, e nós precisamos vir ao nosso monte, e nós precisamos estar em nosso monte, e não é desculpa a pandemia de nós não estarmos no nosso monte, de virmos a nosso monte, de virmos a presença do Senhor, de virmos, como era antigamente, na habitação do Senhor. Nós não temos desculpa nenhuma, irmãos. Se antigamente existia desculpa, mas não tínhamos pandemia. Mas nós temos que perseverar, nós temos que lutar, nós temos que gritar, nós temos que clamar, e nós temos que esperar em Deus, porque a nossa felicidade é tão somente esperar no Senhor, confiar no Senhor e viver intensamente para a honra e glória do Senhor. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração, e nós possamos, irmãos, fazer assim como o Senhor quer, porque o Senhor está esperando por mim e por você. O Senhor está aguardando por nós. O Senhor está perseverantemente esperando a nossa reação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Louvemos a Deus.